Tirania de Aço capítulo 74 Jogos para os lobos. O amanhecer havia nascido, e o Barão Guntrum e sua família não tinham conseguido dormir. Em vez disso, eles estavam amontoados no grande salão ouvindo o trovão quase constante de armas enquanto tremiam de medo. A filha de 2 anos do Barão Guntrum ficou particularmente assustada com o trovão que ecoou durante a noite e segurou a mão do pai com firmeza. Papai, estou com medo. A expressão no rosto do Barão Guntrum não era tranquilizadora, afinal, em sua declaração de guerra, Berengário havia prometido não ter piedade de Guntrum ou de sua família. Se as paredes desmoronassem e as forças inimigas se precipitassem em sua fortaleza, não havia chance de sobrevivência. Como tal, ele começou a se arrepender de sua decisão de provocar Berengário em nome da igreja. Por que Deus o estava testando dessa maneira? O que ele fez para merecer esse destino? Essas foram as perguntas que os nobres piedosos se fizeram enquanto os ecos dos canhões continuavam a bombardear seu castelo. No entanto, pouco depois de orar ao Senhor, o trovão dos canhões cessou. Depois de esperar quase meia hora para o bombardeio recomeçar, ainda havia apenas silêncio de seus inimigos. Como se suas orações tivessem sido respondidas, Guntrum correu para fora para ver por si mesmo o que estava acontecendo. Depois de ficar no topo das muralhas, que haviam sido grandemente diminuídas pela noite do bombardeio, ele pôde ver as forças sitiantes paradas de braços cruzados em seu acampamento de cerco abaixo. Ele não pôde deixar de se perguntar se eles tinham ficado sem munição. No momento seguinte, um pequeno projétil de chumbo passou zunindo por seu rosto, e o trovão do rifle que o havia disparado ecoou ao longe. Ele rapidamente se abaixou sobre as muralhas e se escondeu do fogo inimigo. Que tipo de arma era aquela? Vendo que seus homens estavam encolhidos de medo sob a proteção das muralhas, ele não pôde deixar de simpatizar com a dor deles. Como tal, ele rapidamente voltou para a fortaleza, onde se escondeu com sua família mais uma vez, embora os canhões possam ter parado. Os canhões de mão nos quais os inimigos usavam representavam uma ameaça significativa para qualquer um estúpido suficiente para se expor. Berengário estava atualmente de pé no meio de seu acampamento de cerco na frente de 3 homens que foram despojados de suas armas e armaduras e atualmente vestindo nada mais do que o gambezon que eles usavam por baixo. Esses 3 homens eram das forças de seu pai, e eles estavam amarrados e ajoelhados na frente dele. Durante a noite, esses homens abandonaram seus postos e invadiram a cidade local. Eles até estupraram uma adolescente local que era um pouco mais velha que a dela, o que Berengar achou nojento e imperdoável. No entanto, eles não conseguiram isso sozinhos. Claramente, havia outras pessoas envolvidas. No entanto, apenas esses 3 homens foram pegos e não estavam dispostos a dedurar seus irmãos de armas. Berengário caminhou para frente e para trás na frente dos homens e olhou ameaçadoramente para eles. Sua fúria exalava das profundezas de sua alma enquanto ele ensinava o exército ao redor, que foi forçado a testemunhar essa cena. Eu deixei minhas ordens muito claras, a população local não deve ser prejudicada, e ainda assim vocês 3 desobedeceram minhas ordens. Vocês abandonaram seus postos durante a noite para se envolver em saques, estupros, pilhagens e incêndios enquanto voavam no cores da minha família. Você tem alguma ideia de como isso me faz parecer, como senhor e comandante deste exército? Ao lado de Berengário estava a garotinha que os 3 homens haviam atacado. Sua família havia permanecido na região, junto com algumas das famílias mais teimosas que não desejavam deixar suas casas para trás. Depois que Berengário soube de seus crimes, ele instantaneamente mandou prender e interrogar os homens. Infelizmente, eles eram bastante resistentes e não denunciaram nenhum outro membro das forças de seu pai que agiu de maneira semelhante. Como tal, Berengário ficou sem mais opções e reuniu seu exército e os aldeões para testemunhar a próxima cena. Berengário cuspiu com desgosto nos homens amarrados à sua frente e declarou corajosamente para todos ouvirem. Como regente do baronato de Kulfstein, e comandante deste exército, declaro que 3 homens são culpados de crimes de guerra e os sentencio à morte por fuzilamento. Que Deus tenha misericórdia de suas almas. Como tal, Berengário fez sinal à sua milícia para arrastar os 3 homens para uma área segura onde executariam publicamente os soldados. Enquanto os homens estavam amarrados aos postes e preparados para a execução, Berengário dirigiu-se aos seus exércitos com um olhar perverso. Qualquer um de vocês, que for culpado de se envolver nesta atividade no futuro receberá a mesma punição.
Eu venho para estas terras como um conquistador, mas isso não significa que meu exército agirá como um bando de bandidos. Vocês obedecerão minhas ordens, ou você enfrentará as consequências. Os membros de sua milícia foram totalmente disciplinados da maneira como Berengário desejava conduzir a guerra. Contra as forças inimigas, Berengário permitiria virtualmente qualquer uso de força. Ele também não tinha medo de baixas civis se fossem pegos em um bombardeio ou assalto à posição de um inimigo. Sua crueldade em sua busca pela vitória pode ser considerada um crime de guerra pelos padrões do século XXI em que residiu durante sua vida passada. No entanto, no que dizia respeito a Berengário, assaltos, estupros, assassinatos e outros crimes semelhantes que deliberadamente visavam populações civis desarmadas eram absolutamente imperdoáveis, especialmente quando decretados contra aqueles que ele considerava crianças. Infelizmente para ele, essas coisas eram comuns nesta era feudal, especialmente durante os secos, e as forças profissionais de seu pai não levaram a sério seus avisos. Berengário consolou a menina que tinha sido violada pelos homens do exército de seu pai enquanto se agachava e entrava em sua linha de visão. Eu sei que nenhum pedido de desculpas que eu possa dar a você pode compensar os crimes que você suportou sob minha vigilância. No entanto, espero que você possa encontrar consolo no fato de que a justiça foi feita para os perpetradores. Dito isto, Berengário voltou a sua atenção para a execução pública e fez sinal para que prosseguisse. Os criminosos foram amarrados a postes, e um pelotão de fuzilamento adequado de uma dúzia de homens foi formado enquanto eles levantavam seus mosquetes. Ecar deu pessoalmente as ordens do que levaram à morte desses homens que eram culpados de não fazer nada além do que era uma ocorrência comum nesta era primitiva. Pronto, mirar. Fogo. Com o último comando dado, o trovão dos mosquetes ecoou enquanto seus projéteis rasgavam os corpos dos homens que estavam amarrados em postes e terminavam sua miserável existência. Muitos dos soldados do exército de seu pai ficaram chocados e indignados com a ação de Berengário. Até o momento em que aconteceu, eles realmente acreditavam que Berengário estava apenas blefando na tentativa de assustá-los a seguir suas ideias ridículas de civilidade na guerra. As últimas ordens do que Berengário deu diante da multidão reunida serviriam como um lembrete permanente aos homens sob seu comando quanto à crueldade que Berengário decretaria sobre aqueles que não seguissem suas ordens. Jogue-os para os lobos. Com isso dito, os cadáveres dos criminosos foram cortados dos postes e deixados para apodrecer no deserto, sob as ordens de Berengário. Nem sequer lhes foi concedido um enterro adequado. Tirania de Aço capítulo 75 Processando pela paz. O resto do dia foi passado a intimidar a guarnição que se escondia atrás das paredes de pedra deterioradas do castelo. Berengar havia encarregado sua milícia de ficar de olho nas forças profissionais de seu pai e relatar qualquer atividade suspeita a seus suboficiais. Depois dos acontecimentos da noite anterior, Berengário estava muito mais cauteloso quanto ao comportamento dos homens sob seu comando. Felizmente para ele, sua mensagem era óbvia, e os cavaleiros e homens de armas que compunham as forças de seu pai foram completamente intimidados a seguir ordens. Eles sabiam que a milícia era totalmente leal a Berengário e não tinham chance de sobreviver se se amotinassem. Como tal, a noite foi muito mais tranquila do que a anterior. Quanto ao Barão Guntrum e suas forças, eles continuaram a se esconder atrás de seus muros, rezando para que as forças de Berengário não tivessem mais capacidade de bombardeá-los. Infelizmente para eles, quando o sol nasceu no dia seguinte, o bombardeio continuou. As sólidas bolas de aço batiam constantemente nas paredes de pedra e, lenta mas seguramente, elas começaram a desmoronar. Foi só ao meio-dia que os portões do castelo foram abertos, e um homem vestido com uma armadura de cavalaria com as cores da casa von Kitzbühel saiu da entrada ladeado por vários guardas. Em suas mãos estava uma bandeira branca da paz. Depois de perceber isso, Berengário ordenou que sua artilharia cessasse o bombardeio, pegou uma bandeira branca própria e marchou com seus granadeiros para encontrar um homem que ele presumia ser o Barão Guntram von Kitzbühel entre o acampamento de cerco e o castelo. Quando Berengário finalmente chegou à frente de Guntram, o homem suspirou pesadamente. Sabia que as muralhas de seu castelo não resistiriam por muito tempo. Os danos causados a eles já custariam uma fortuna para serem reparados. Seus exércitos estavam derrotados. Seus recrutas não tinham meios de defender o castelo por mais tempo, e ele esperava o fim de si e de sua família. Pelo menos assim poderia negociar com Berengário a sobrevivência de sua família. Eu vim para negociar os termos da minha rendição.
Atualmente, Berengar e seus granadeiros estavam em frente a Guntrum e seu guarda da casa. A cena do início da força moderna, em frente às suas contrapartes medievais, seria um dia pintada de forma brilhante e se tornaria um marco da cultura alemã. A pintura seria intitulada Quando Dois Mundos Colidem e mostraria o poder esmagador da ascensão de Berengário ao poder. É claro que nenhum dos dois homens sabia que tal coisa ocorreria em um futuro distante e, como tal, eles apenas se comportaram adequadamente. Berengário sorriu para Guntrum, embora tivesse declarado que agiria impiedosamente com o arrogante barão e sua família durante sua declaração de guerra. Tudo fazia parte de suas negociações. Afinal, o custo da reconstrução do castelo e a resistência que viria a uma nova dinastia colocada em autoridade por ele não era algo com que Berengário desejasse lidar. O que ele queria era a subserviência de Guntrum para sujeitar ele e seu território como um estado vassalo e elevar o status de sua família a um viscondado como tal. Berengário falava com a autoridade e tirania de um conquistador que não aceitaria outra coisa senão uma rendição incondicional. Informe seus termos. Isso foi tudo o que Berengário disse enquanto olhava friamente para o outrora poderoso barão. Isso confundiu o homem, mas Guntrum tentou parecer como se estivesse negociando de uma posição de força. Devolverei seu aço e tecidos. Também lhe oferecerei uma compensação pelo custo desta guerra. Em troca, quero que você e seus homens deixem esta terra e minha família em paz. Berengário olhou sério para Guntrum antes de cair na gargalhada. Depois de alguns momentos de constrangimento, ele se acalmou antes de dizer sua parte. Se você deve estar brincando. Você percebe que, se continuarmos como as coisas estão, suas paredes desabarão e meus homens invadirão seu castelo. Nesse ponto, eu realmente não pouparei você ou a vida de sua família. Guntrum franziu a testa com essa resposta. Ele não tinha uma réplica adequada. Ele sabia que não poderia defender efetivamente sua fortaleza por muito mais tempo. Esta foi uma vitória esmagadora para Berengário, e Guntrum não tinha meios para fazer cumprir suas exigências. Como tal, perguntou a Berengário em tom ligeiramente agitado. O que é que você deseja de tudo isso? Berengário aproximou-se de Guntrum, que imediatamente alertou seus guardas. No entanto, ele manteve distância suficiente para manter um grau de civilidade. O que é que eu desejo? Você pergunta. Eu quero que você aceite sua posição como vassalo de minha família. Eu quero incorporar seu território em Kufstein e que as terras de minha família sejam reconhecidas como visconde com todo o status e prestígio que vem agora. Eu posso tomar esta terra à força, mas na minha opinião, já houve derramamento de sangue suficiente. Você tem duas opções. Você pode retornar ao seu castelo e esperar sua morte ao lado de sua família. Ou, você pode se submeter ao meu governar e viver para manter sua terra sob minha soberania. É hora de escolher. Com as exigências de Berengário feitas, Guntrum ficou com um ultimato, no qual ele sabia que Berengário poderia cumprir plenamente. De qualquer forma, Kitzbühel seria incorporado a Kufstein, sua escolha apenas determinaria se ele e sua família viveriam ou não para presidi-la. Encurralado pelo jovem regente, Guntrum não teve escolha a não ser aceitar as condições de Berengário. Nestes termos, eu me rendo a você. Meu senhor. Berengário sorriu enquanto segurava Guntrum no ombro como se fosse um velho amigo antes de dizer sua parte. Jure fidelidade a mim, e eu aceitarei sua rendição. A contragosto, Guntrum ajoelhou-se diante de Berengário e pronunciou o juramento de fidelidade. Eu, Barão Guntrum von Kitzbühel, prometo com fé que no futuro serei fiel ao Visconde de Kufstein, nunca lhe causarei dano, e observarei minha homenagem a ele completamente contra todas as pessoas de boa fé e sem engano. Com estas palavras, a guerra que seria conhecida por todos no futuro como a Primeira Guerra Fronteiriça de Kufstein foi concluída, com Berengário e sua família ascendendo ao título de viscondes e dobrando o território sob seu domínio. Esta seria a primeira de muitas conquistas que o tirano de aço faria em seu caminho para se tornar imperador. Tirania de Aço capítulo 76 Endosso de roubo. Ao longo das próximas semanas, Berengar foi encarregado de incorporar Kitzbühel ao domínio de sua família e passar pelos procedimentos necessários para declarar seu pai Segard como visconde de Kufstein. Rapidamente se espalhou a notícia da rápida conquista de Berengário do vizinho baronato, e os outros senhores feudais ficaram coçando a cabeça se perguntando como Berengário conseguiu efetivamente forçar o barão de Kitzbühel a se render em menos de uma semana. É claro que, de acordo com os termos da rendição,
O Barão Guntrum e seus homens sobreviventes eram incapazes de vazar informações sobre as armas e táticas avançadas de Berengário para ninguém. Como tal, surgiram inúmeras teorias sobre como Berengário havia conseguido tal façanha. O conde Lothar, que era suzerano de Berengário, não gostou da notícia. Com a conquista de Berengário, ele havia perdido um vassalo direto. No entanto, não havia muito que ele pudesse fazer sobre a situação, pois estava ciente do relacionamento de sua filha com o jovem visconde e não tinha como puni-lo sem obter sua desaprovação. Como um homem rigidamente controlado por seus desejos de agradar suas filhas, ele temia tal resultado. Como tal, o conde Lothar rapidamente reconheceu os resultados da guerra e reconheceu Segard como visconde de Kurfürsten, mesmo que ele ainda estivesse oficialmente isolado em penitência. Berengário estava inundado de trabalho. Não só ele teve que fornecer uma compensação adequada às famílias que foram afetadas pelos crimes de guerra de seus homens, mas também teve que incorporar muitas de suas tecnologias agrícolas na nova terra. Além disso, ele estava espalhando sua propaganda para o povo de Kitzbühel, que já tinha uma imagem bastante positiva dele depois que ele executou os criminosos em suas fileiras. Enquanto Berengário administrava agora os negócios de 2 barões inteiros, Linde trabalhava arduamente para expandir a rede de espionagem. Ela não vadiava à toa enquanto Berengário estava em guerra. Ela havia feito bastante progresso no estabelecimento de novas células em todos os condados próximos. Ela se recusou a ser um rostinho bonito para seu homem fazer amor em vez disso, apoiou Berengário da melhor maneira que pôde. Atualmente, ela estava na casa de chá onde normalmente fazia negócios com o orador local, que por acaso era Ludolf, o diácono da igreja local. O homem estava perto de se tornar um sacerdote plenamente ordenado e estava começando seu caminho para a reforma da igreja. Então, como está o soberano? Linde bebeu do chá em sua xícara enquanto entretinha a conversa fiada de seu subordinado. Ele está indo muito bem. No entanto, ele está atualmente sobrecarregado supervisionando a incorporação do novo território e, como tal, tem estado bastante solitário. Embora Ludolf suspeitasse do relacionamento de Berengar e Linde, ele realmente não perguntou sobre isso, pois não queria conhecer a vida pessoal de Berengário, que ele considerava um homem complicado, abençoado por Deus e destinado a liderar o povo alemão para um futuro brilhante, mas tinha um quinhão de vícios com os quais se sentia desconfortável. Uma coisa era certa, Berengário não era santo. Ludolf passou uma carta sobre a mesa que ele havia copiado dos arquivos do padre-chefe antes de falar em voz baixa. Essa igreja está condenando oficialmente as ações de Berengário de invadir e anexar Kitzbühel. Eles estão pedindo aos senhores locais que formem um pacto defensivo. Se ele fizer outro movimento, será perseguido por todos os lados por seus inimigos. Linde zombou quando colocou a xícara de chá na mesa e olhou para a carta em suas mãos. Depois de lê-lo, ela o colocou de lado com desgosto. A igreja realmente queria dificultar as coisas para Berengário. Nesta carta, a igreja exigia abertamente que os bens confiscados por Guntrum fossem entregues à igreja como já haviam sido prometidos por Guntrum e, no que lhes dizia respeito, legalmente apreendidos. Isso criou uma área de conflito com as rotas comerciais de Berengário, pois encorajavam outras regiões a fazer o mesmo. Não é como se Berengário tivesse o poder de ir à guerra com todas as regiões que roubassem o produto do trabalho de seu povo. Linde suspirou pesadamente ao chegar a uma conclusão indesejada sobre como resolver esses problemas problemáticos. Acho que vou ter que entrar em contato com aquela garotinha. Ludolf olhou para Linde com um olhar confuso ao ouvir irritação em sua voz. Embora ele sentisse que não deveria se intrometer nos negócios dela, sua curiosidade levou a melhor. Que, garotinha? Linde bufou de desgosto, sentia-se desconfortável só de pensar nisso, mas agora que a igreja estava instigando o roubo dos suprimentos de Berengário, não tinha outra opção senão fazer com que seu pai e o pai de seu rival trabalhassem juntos para neutralizar a influência da igreja. Adorável noivinha de Berengário. Se eu conseguir que a dela convença seu pai a condenar as ações da igreja, 2 condes se oporão publicamente ao Vaticano e seu apoio aberto ao roubo. A ameaça dos exércitos de 2 condes será mais que suficiente de dissuadir qualquer um tolo o suficiente para tentar aproveitar os recursos de Berengário. Ludolf concordou com a cabeça. O que ela disse fazia sentido. Ele podia dizer pelas frustrações de Linde que ela não gostava particularmente de Adela e, como tal, ele sentiu que suas suspeitas foram confirmadas. No entanto,
Ele decidiu tentar mediar o conflito e sugeriu uma opção alternativa. Por que não pedir ajuda a Berengário? Assim, é mais provável que ela obedeça. Linde balançou a cabeça enquanto expressava suas preocupações. Berengar nunca pedirá ajuda dela, ele é orgulhoso demais para pedir ajuda de seu pai no assunto. Isso é algo que terei que fazer pessoalmente. Só espero que ela esteja disposta a ler minha carta em vez de queimá-la no momento em que vir o selo da minha família nele. Ludolf decidiu evitar esse conflito entre donzelas e apenas bebeu de seu chá. Ele poderia dizer apenas por essa declaração que as duas garotas provavelmente nunca se entenderiam. Claro que, aos seus olhos, era obviamente culpa de Berengário por ser ganancioso e querer duas belas jovens ao seu lado. No entanto, ele invejava um pouco Berengário, mas como um homem dedicado a Deus, ele rapidamente esmagou essas noções antes de se levantar de seu assento. Vou deixar o resto da tarefa para você. Tenho que voltar para a igreja. Com isso, Ludolf desapareceu na multidão, deixando Linde sozinha enquanto pensava nas melhores palavras para implorar pela ajuda de Adela. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances, tenho certeza